Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês aí? Estamos aqui de volta, né? Nesse desenho da Marília Mendonça. Já faz um tempinho que eu não gravo nada falando sobre ele, né? Mas estamos de volta aí. Já era para ter finalizado, alguns contratempos, mas agora vamos para cima, né? E aqui eu tô sombreando essa parte do rosto, né? O rosto daqui de cima já tem ele pronto, né? Mas tem um outro detalhezinho que eu quero fazer ali, mas ele já tá pronto. Agora eu tô sombreando essa parte do rosto, né? Que é próxima do cabelo, então ela é um pouco mais escura mesmo, né? Ela faz uma sombra, né? Então aqui eu fiz alguns riscos com boleador, né? Pra gente ter esses fios mais claros, que não dava pra fazer na borracha, né? Porque são bem finos. E aqui eu tô aplicando, né, um lápis 4B para deixar bem escuro. Mas tomando cuidado, né, de aqui, ó, não tampar, não cobrir os fios que eu já fiz com o boleador, né? Já peço desculpas aí pelo barulho, que gravar durante o dia aqui é complicado, né? Eu moro numa avenida, então toda hora passa um carro, uma moto, mas o que importa é o conteúdo sempre, né? Então aqui eu tô aplicando mais uma camada, né? Eu não quero já fazer com muita força, eu tô fazendo por camadas. Eu fiz uma mais clara que vem até aqui, depois uma mais escura e agora mais escuro ainda, porque depois eu vou vir com o lencinho de papel suavizando esse sombreado, né? É uma pele que não tem muitas marcas de expressão, né? Tem mais aqui próximo do canto do lábio, né? Só que essas marcas a gente vai fazer depois com o jogo de luz e sombra, mas não é uma pele com muita textura, né? Lembrando que são duas fotos diferentes, né? De situações diferentes. Opa, balançou a câmera. Duas fotos de situações diferentes que eu fiz uma montagem que eu agradei, né? Ficou bem bonito, né? Ao meu ver. Então são imagens diferentes com iluminações diferentes. Então eu quero respeitar a iluminação de cada uma, até porque são iluminações que conversam entre si, né? Essa daqui ela tem uma iluminação mais de baixo para cima, da esquerda para a direita. Já a da outra é de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda, né? Eu diria que são iluminações que falam entre si. E eu gostei muito desse efeito e por isso eu escolhi essa imagem. Então, aqui eu vou escurecendo um pouco mais, né? Sempre que eu tenho fios brancos ou claros, né, feitos com um boleador, muito entrelaçados, muito cruzados entre si, eu gosto de vir com a ponta do lápis e escureço entre esses fios para preservar eles e não perdê-los, porque quando você faz com boleador, se você perder o fio, depois você vai ter que vir com a borracha, aí vai ter que ser uma borracha, uma 2.3, com a ponta bem chanfrada, bem fininha para você recuperar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Você vai tirar o excesso do grafite de dentro daquele fio, mas não vai ser a mesma coisa, ele vai continuar num tom cinza, bem escuro às vezes, se você passou com muita força. Enquanto que a ideia é você deixar ele o mais claro possível, né? Porque ele representa um fio claro, não necessariamente um fio branco. Lembrando que esse desenho aqui está sendo feito em papel A3, né? Hahnemuhle Nostalgie, papel que eu gosto muito, né? Ele não é um papel branco, ele tem uma tonalidade um pouco mais amarelada, não diria amarelada, um creme, uma tonalidade um pouco mais pro creme, né? A porosidade dele responde bem,
né? Diferente do Canson, que quando eu utilizo o verso da folha, que é o lado menos poroso, né? E se não, o Hahnemuhle ele tem a porosidade igual dos dois lados. Uns falam Hahnemuhle, outros falam Hahnemühle, né? Já vi na internet gente falando Hahnemühle, outros falam Hahnemuhle, mas enfim. É um papel bom, principalmente pelo seu custo-benefício, porque esse bloco eu tenho ele já vai fazer 2 anos praticamente, mais ou menos isso. Vai fazer uns 2 anos. Tudo bem que eu não desenhei tanto assim, né? Não usei tanto ele nesse intervalo, porque eu tinha o Concept, né? Que era A4. E não fiz muitos trabalhos em A3. Então ele tá durando bastante. E foi, se não me engano, menos de R$50 quando eu comprei o bloco. Né? Eu comprei na época na Casa da Arte, né? Que fica aqui em São Paulo. Né? Sem fazer propaganda aqui, mas foi lá que eu comprei, porque foi a única loja em que eu achei também. Na verdade, já tinha ouvido falar desse papel, mas nunca tinha usado. E eu fui lá comprar uma prancheta, que eu achei com preço em conta. E aí eu vi esse papel e resolvi experimentar, né? Uma alternativa ao Canson que eu já usava, ao Lana D-Sim que eu já usei também. E eu gostei muito. Mas quero em breve testar o Bristol, o Strathmore Bristol, né? Já ouvi falar bastante dele e quero experimentar. E papel é assim, você vai ter que comprar o bloco. Quando você consegue comprar a folha avulsa, como é o caso de um Fabriano 4L, um Canson Mitentes, você pode comprar uma folha só e testar. Se você não gostar, pelo menos você não perdeu. Agora, quando você compra o bloco, é mais complicado. Mas eu acho que assim, se você compra o bloco e você não se adaptou a ele, talvez pro estilo que você está fazendo, você não se adaptou mesmo. Né? Se é um realismo, você talvez não se adaptou pela porosidade, pela tonalidade do papel. Ou se, sei lá, é um outro estilo, é comics, quadrinhos, enfim. Talvez ele não se adequou àquele estilo que você está praticando, mas às vezes você pode usar ele para um outro estilo, né? Sem precisar simplesmente descartar o papel, até porque papel não tá barato, né? Como tudo no Brasil tá caro. Por isso que muitas pessoas estão importando, né? Estão procurando importar papel para poder sair mais em conta. Mas esses 2 papéis aí, esse Strathmore Bristol, o Vellum também, são papéis que eu quero experimentar. Mas até então, o Hahnemuhle tá saindo muito bem. Já utilizei para encomendas. Inclusive estou usando ele numa encomenda que eu estou em andamento. E foi o papel que eu escolhi para retratar a rainha da sofrência, né? Aliás, esse desenho, ele inicialmente, né, para quem está acompanhando pela primeira vez e não conhece a história, eu comecei a fazer ele no fim do ano passado, né? Infelizmente depois, né, que houve o falecimento da Marília Mendonça. Queria terminar ele até o fim do ano, mas não consegui, devido à correria no trabalho, problemas pessoais, não consegui. Mas agora eu tô de volta, né? Eu lembro que quando eu abri uma enquete, né, para votação, para escolha da foto, essa foto aqui, no caso, essa montagem de fotos foi a que ganhou, né? E eu lembro até que eu tinha anunciado que faria ao final do desenho um sorteio de 3, se não me engano era 2 ou 3 prints desse desenho, né, em alta resolução, um papel de qualidade, né? E vai acontecer, né? Eu vou fazer. E eu quero finalizar logo esse desenho para dar início, que na verdade ele já está dando início a uma série que há muito tempo eu queria fazer, mas tudo tem o seu tempo para acontecer, né? E agora, em primeira mão aqui que eu tô falando, né? Uma série de desenhos homenageando os nossos artistas sertanejos do Brasil. Então eu já tenho uma listinha
separada de quem eu vou fazer, né? De quem serão os próximos a serem desenhados. Né? Claro, vão demorar bem menos do que esse desenho está demorando, né? Mas é uma coisa que eu já queria ter feito há um bom tempo. E agora, finalmente, vai acontecer. Ó, uma coisa aqui que eu já percebi que acontece às vezes nesse papel, quando você aplica muitas camadas, aqui deve ter umas 4, 5, foi o que eu acabei de fazer. Eu acabei de apagar um risco, né, que apareceu aqui. E num lugar onde eu não fiz esse risco, eu não sombreei, né, foi aqui, ó. Não é uma marca de boleador, simplesmente é um risco que apareceu, mas nada que uma caneta borracha com a ponta chanfrada. Você vai bem de leve e passa por cima, né? E tá resolvido. E aqui, como eu tô fazendo, como o rosto dela, ele vai do escuro, né, pro claro, então eu sombreei aqui, né, escureci aqui e tô puxando ele, né, em movimentos circulares, que é o correto, né, puxando pra maçã do rosto, né, para criar essa sensação de volume, né, onde a parte mais para dentro, mais para trás é a mais escura, e conforme vai vindo para frente, né, como se fosse uma esfera, ele vai clareando. Ele vai clareando e dando a sensação de volume, né, e profundidade, que é o que a gente procura. Apenas com sombra. Né? Em muitas situações você não vai precisar fazer o branco, fazer o brilho. Né? Eu tenho sempre em mente que o branco ele está aqui no papel. O brilho ele já está aqui. É a forma como eu jogo a sombra, como eu jogo os tons, é que vai me dizer aonde que esse brilho tá e como ele vai aparecer. Então, uma dica aí, não se preocupe em fazer os tons claros, fazer o branco. Ele já está lá no papel. Você só precisa saber onde encontrar de acordo com a sombra que você vai jogando. E esse rosto aqui, assim, é uma beleza para fazer, porque é uma pele sem marcas de expressão, sem rugas, uma pele lisa, onde você só vai trabalhar mesmo com uma sombra bem de leve. Só que nesse caso aqui eu já tô com o meu lencinho de papel, ó, bem saturado de grafite, né? Às vezes, é porque eu não fiz aqui, eu costumo limpar ele dessa forma mesmo. Ele dá uma amenizada, mas eu faço 1 ou 2 vezes no máximo e depois eu já troco por outro, porque senão ele começa a manchar o teu desenho. Aqui já tava começando a manchar, mas eu já percebi, já limpei, né? Para isso eu já tenho um outro aqui que ele tá com menos, que eu usei em outra parte desse desenho, não lembro aonde agora. Mas é sempre bom você ficar atento para não manchar e não estragar todo um trabalho que você já demorou para poder fazer. Essa parte aqui, ó, vocês podem ver, ela tá mais clara. Só que aqui eu já não dá mais para me puxar grafite desse lado para cá, né? Então aqui eu vou jogar uma sombra, né? Um sombreado com lápis 4B, 4B não, 2B, né? Tava com 2B, agora eu vou jogar o 4B aqui, porque aqui é uma área que tem essa sombra projetada do nariz, né? Como o nariz ele se projeta para fora do rosto, então o que fica para trás dele fica com essa sombra projetada. Ele projeta uma sombra no rosto. Se eu tivesse uma fonte de luz bem intensa daqui de cima para baixo, eu teria esse efeito, né? Na ponta dele aqui, ó, imagina um risco assim. Aqui nessa lateralzinha aqui você também teria, e nesse vão você teria a sombra projetada do nariz.
Então aqui não vai ser muito escuro. Então aqui eu posso vir com o lápis 2B. E aplicando ele bem de leve, né? Eu procuro trabalhar sempre segurando o lápis assim. Vai de cada um, né? Tem gente que prefere segurar ele bem na ponta assim, né? E tem uma leveza para poder fazer os riscos. Ó, eu já não consigo, mesmo assim, minha mão fica pesada, né? E eu não acho legal. Deixa eu apagar aqui. Mas é questão de adaptação, né? Cada um sabe o peso da mão. É questão de você tentar. Eu sempre fiz assim. A maioria dos meus desenhos eu procuro fazer assim, exceto quando eu vou traçar, né? Aí eu tô segurando ele aqui, mas quando eu seguro assim, eu tenho mais leveza. E nisso o extensor é bom, porque se o lápis não é novo, não tá grande, eu preciso usar o extensor. Quando o lápis tá grande, não tem necessidade. Então eu procuro sempre usar ele dessa forma aqui. E nisso que eu vou fazendo? Eu vou aplicando aqui uma sombra bem de leve e uniforme, preenchendo todo esse espaço aqui que ficou vazio, né? Que eu não pude mais puxar grafite para ele. E vou passando de maneira bem suave até ligar essa parte aqui com a parte onde terminou aquele sombreado que eu tava puxando. Porque aí vai ficar uma coisa bem uniforme. E aí eu vou vir com um lencinho, depois espalhando, unindo essas áreas. Então eu preciso que fique mais claro aqui no centro do que no canto. E depois disso eu vou vir com o próprio esfuminho e consigo fazer duas marquinhas de expressão que eu tenho aqui. Vou até deixar ela um pouquinho mais marcada, né? Que é uma aqui e uma aqui, que ela sai do nariz. E tudo sempre feito na calma, sem pressa, porque realismo é isso. Realismo não é pressa, não é velocidade. Realismo é tranquilidade e constância, né? Você tem que fazer de uma forma tranquila, mas sendo constante, né? Sem parar, porque se você parar, você perde a mão. Pelo menos comigo é assim. Aí aqui eu já tenho essa parte já escurecida, né? Pra mim espalhar o grafite aqui depois e ter a minha sensação de volume. Agora eu vou reparar não, vou só dar um retoque aqui. Que essa parte aqui, ela tá sob influência da luz que tá vindo daqui, né? Pra cá, assim. Então, ó, essa parte aqui do nariz é mais iluminada porque ela tá projetada pra fora. Então ela recebe mais luz. Essa parte aqui, onde eu tô passando, quando você olha, ela tá atrás do nariz, vamos dizer assim. Que essa parte aqui é essa onde eu estava agora. Ela tá um pouquinho mais escura, porque a luz tá vindo direto e refletindo aqui, ó, bem na borda do rosto. Então quando eu escurecer um pouquinho mais aqui, ela automaticamente vai aparecer ali. E aí antes de fazer o sombreado aqui para finalizar esse lado, eu vou vindo retocando, né, acrescentando algumas coisas, fazendo alguns detalhezinhos. Sempre vai ter alguma coisa a ser retocada. Beleza? Então é isso aí. Isso aqui é um pouco do que tem acontecido no desenho da Marília Mendonça, que eu espero finalizar antes de eu sair de férias, que eu saio de férias logo dia 1º. Então eu quero finalizar até lá, para que eu possa já dar início ao segundo desenho dessa série. E aí sim eu vou abrir oficialmente, né, os trabalhos para essa série que eu quero fazer. E é claro, sempre aí
postando, marcando os artistas, né? Fazendo o trabalho chegar até eles. E não só até eles, né? Principalmente chegar a todos. Né? O desenho, ele como arte, né? Como um todo, ele tem esse poder de chegar a todo mundo. Porque todo mundo um dia desenhou. Beleza? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Vou continuar aqui. Em breve eu trago mais imagens do desenho já mais avançado. E antes de finalizar ele, eu trago mais um vídeo explicando mais algumas partes, ok? Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Né? Se você ainda não nos segue no Instagram, @AlexandreRetratista. Lá eu posto sempre conteúdos relacionados a desenho, andamentos, passo a passo. Então, entra lá, segue a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver postagens novas, ok? E é isso aí. Grande abraço a todos e até a próxima.